Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Você que parou no vídeo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal, na nossa plataforma. A você que é inscrito, fica aqui a nossa gratidão. Você que não segue o canal ainda, fica o convite para que você possa se inscrever no nosso canal. Um canal feito para compartilhar bênção de Deus para a sua vida. Estamos aqui de volta, neste momento, para dar continuidade ao estudo da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Estamos estudando a Bíblia, comentando o projeto Leitura da Bíblia 2025. Você é o nosso convidado para participar conosco, né? Ler a Bíblia é alimentar o nosso espírito, é o pão da vida, né? A palavra, ela nos alimenta o nosso espírito. Deus fala conosco através da palavra, Ele revela mesmo os nossos corações. Por isso que é importante que nós estudamos, que nós leiamos a Bíblia. Importante que você leia a Bíblia, que você conheça, né, aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? E antes de nós iniciarmos aqui a leitura, nós vamos orar, falar com Deus. Oremos. Santo Deus eterno Pai, neste momento nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, diante do Teu altar, clamamos pelo poder, a vida que é no sangue do Teu Filho Jesus, que foi morto ali na cruz do Calvário. Nos perdoa pela Tua misericórdia, nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Tudo que fizemos que não foi do Senhor, que o Senhor venha nos perdoar. Renova a nossa fé, a nossa comunhão. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, revela mesmo aos nossos corações, que nós possamos aprender através da palavra, aprender cada dia mais, obedecer, sermos praticantes da Tua palavra, Deus. Abençoa cada vida, cada irmão inscrito aqui nesse canal. Vai de encontro às necessidades de cada um, cura, salva e liberta, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo, meu irmão. Então nós vamos comentar, né, sobre o capítulo 24, 25. Nós vamos comentar sobre o 23, 22 também. Vamos comentar sobre o capítulo 22, 23, 24 e 25 do livro de Êxodo. O que nos traz essa palavra? O que nos traz o livro de Êxodo, né? Nos conta a história do povo de Israel, a qual ele, no livro de Êxodo, aqui ele já se encontra no deserto. Ele se encontra ali pós ser liberto do Egito, agora eles estão no deserto. E ali o Senhor Deus vai estabelecer ali as leis, os mandamentos, para que eles pudessem seguir, para que eles pudessem, né, vencer o deserto, para que nós possamos vencer o deserto dessa vida, vencer as provas, lutas. É necessário que nós seguimos a direção de Deus, é necessário que nós obedecemos ao nosso Senhor Deus. Então aqui Deus vai estabelecer a lei, vai falar sobre acerca da lei, né? O capítulo 22 vai falar sobre acerca das leis a qual ele instituiu, né? Aqui vai falar sobre a propriedade, sobre os bens, os bois, a ovelha, né? Como eles deveriam agir, vai falar sobre o ladrão, né? As consequências da pessoa que furtava, que roubava o bens do seu irmão, teria que restituir, né? Determinado caso, né? Ele teria que restituir o bem, era punido. Então, Deus, Ele é amor. O que nós podemos aprender nesse capítulo aqui? Que Deus, Ele é amor, Ele liberta o homem, Ele transforma o homem, mas também Ele é justiça. Qualquer erro, qualquer pecado tem consequência. Tem consequência e nós sofremos as consequências dos nossos erros e pecados. E aqui não foi diferente. Deus deixou estabelecida a lei ali, a ordenância, para que o povo de Israel pudesse seguir. A convivência diária com Ele, o respeito um para com ele, com o outro, o respeito para com o bem do outro, para que ninguém tomasse posse do bem alheio. Tudo isso ficou registrado aqui no capítulo 22. Deus trouxe ali escrito para Moisés
para que Moisés pudesse passar ali para os anciões e para o povo, instruir o povo, para que eles tivessem conhecimento, para que eles não viessem errar, porque se eles errassem, eles pagariam um preço e teria consequência. A mão de Deus pesaria sobre a vida deles. Então o capítulo 22 vai falar sobre as leis acerca das propriedades, né? Vai falar também acerca das imoralidades e da idolatria. Verso 16 vai dizer o seguinte: se alguém enganar alguma moça virgem que não for despojada e se deitar com ela, certamente teria que adotar, adotar por sua mulher, teria que se casar com ela, teria que assumir. Não era de qualquer jeito, não era de qualquer forma. As coisas nos dias atuais mudaram, se inverteram, se tornou normal, mas antigamente a lei era seguida e tinha consequência. E se o pai inteiramente recusar dar-lhe a filha para se casar com aquela pessoa, com aquele homem que se tivesse deitado com ela, o homem deveria pagar uma quantia de dinheiro, o dote, era chamado dote daquela época. A feiticeira não deixarás viver, aqui o versículo 18. Versículo 19 também está dizendo o seguinte: todo aquele que se deitar com o animal certamente morreria, Deus deixou escrito lá, todo indivíduo que se deitasse com o animal, a consequência ali era morte, eles morreriam. Então, de forma alguma, Deus não permitiria de forma alguma que o homem se deitasse, o ser humano se deitasse com o animal. Está escrito aqui, O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Então, qualquer sacrifício feito ao outro Deus, a consequência seria a morte. Deus aqui deixou bem claro, O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois o estrangeiro fostes na terra do Egito, Nenhuma viúva seria afligida. E se emprestar acerca do empréstimo, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporás usura. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, restituirá antes do pôr do sol. Então, que a ordenança de Deus, sobre os costumes daquela época, era levado muito a sério, Questão da mulher virgem, questão do casamento, questão da família, do matrimônio, isso era sagrado. Hoje, que nós vemos na nossa sociedade, os valores foram invertidos, foi banalizado pela sociedade, Não se dá mais valor, não há punição também, As leis foram afrouxando, os homens foram criando as leis para favorecer, essas práticas que não era permitido na época de forma alguma, Eles pagariam ali até com a própria morte em certas situações. No verso 23 aqui vai falar dos testemunhos e falsa e a injustiça, Verso 2 diz o seguinte do capítulo 23. Capítulo 23, verso 1 diz o seguinte: não admitirás falso rumor e não poderás na tua mão com o ímpio, mas seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tamanha parte com o maior número para torcer o direito. Aqui era punido também aquele que prestava falso testemunho. Está bem claro aqui. Então, Deus estabeleceu ordem, trouxe ali as leis, o mandamento para que pudesse ter ordem para o próprio bem deles ali, para que a convivência, a questão da convivência ali, para que eles pudessem viver em harmonia. Aqui Deus fala também, esse capítulo 23 fala da questão do sábado,
a qual foi dado ali como descanso. Eles, né, faziam todos os seus trabalhos ali durante 6 dias. E no 7º dia, que era o sábado, eles descansavam, tiravam esse dia para fazer sacrifício, para adorar, para glorificar o nome do Senhor Deus. Então ali, para o povo de Israel, foi dado o sábado como dia de descanso. Que fala também das 3 festas, né? 3 vezes no ano celebrareis festa, a festa dos pão asmo, guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como tenho ordenado, ao tempo apontando o mês de Abibe, porque eles saíste do Egito. Para relembrar a saída deles ali do Egito, eles faria 3 vezes no ano, celebraria a festa, né, dos pão asmo. E a festa da cega dos primeiros frutos, né, do teu trabalho que houveste. E ali eles iam adorar, fazer sacrifício a Deus pelas colheitas, por aqueles que eles já haviam, né, colhido de plantação, de bens ali, né? 3 vezes no ano, todos os varões aparecerão diante do Senhor, né? Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até amanhã. As primícias, né, os primeiros frutos da terra, da sua terra, trarás na casa do Senhor. Era levada ali, né, em oferta ao Senhor. As colheitas, né, os primeiros frutos das colheitas da terra, era escolhido ali, levado também como oferta ao Senhor Deus ali no templo, né? No verso 20 aqui, Deus promete enviar um anjo. Verso 20 diz o seguinte, do capítulo 23. Eis que envio um anjo diante de ti para te guardar neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele, né? Então Deus diz o seguinte ali, que se eles obedecessem, seguissem os mandamentos, seguissem as leis do Senhor, eles seriam abençoados, seria um povo abençoado, seria um povo que teria paz, um povo que que teria harmonia entre eles, né? Então era só eles seguirem os mandamentos, as leis do Senhor, para que eles pudessem viver em harmonia. Deus deixou tudo ali, né, a direção, né, para que eles pudessem seguir. Deus deu a direção, deu as leis, deu os mandamentos para que eles pudessem seguir. E servirei ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e o tirarei do meio de ti as enfermidades, né? Deus curaria as enfermidades. Deus não ia deixar faltar nada, Deus ia multiplicar, né, ali na vida deles as colheitas, né? Os filhos seriam abençoados, mas eles deveriam seguir em obediência ao Senhor. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que se multiplique e possuas a terra por herança. Deus ali fez promessa, era um povo da promessa, era um povo que Deus fez promessa de abençoar, que eles iriam se multiplicar, eles seriam uma nação abençoada, né? Deus prometeu a eles Canaã, né? Abençoada, né? E aqui no capítulo 24, Deus manda Moisés e os anciões subir ao monte. E subir ali ao monte, Arão, Danadab, Abiú e os 70 dos anciões de Israel inclinaram-vos de longe do monte. E só Moisés chegou ao Senhor, mas ele não se achegue, nem o povo suba com ele, né? Somente Moisés subiu ali ao monte. E os demais anciões ficaram longe, distante ali, né? Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma só voz, e disseram todos que o Senhor tem falado, faremos, né? Eles estão ali, que Moisés trouxe, que o Senhor tinha falado para eles, eles falaram que ia fazer, que ia cumprir aquilo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levou-se pela manhã de madrugada, edificou ali um altar, pé do monte,
e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos, sacrifícios e sacrificaram ao Senhor sacrifícios para pacíficos, né, de bezerros, né? Aquela época eles adoravam fazendo o sacrifício, matando um bezerro, matando um cordeiro e oferecia a Deus para ali remir os seus pecados. Era uma forma também de adoração a Deus. E Moisés tomou metade do sangue e pôs ali na bacia, todo um procedimento, toda uma direção a qual Deus tinha ordenado para que eles pudessem adorar ao Senhor Deus, né? Então disse o Senhor a Moisés: suba ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares, né? Então Moisés subiu ao monte ali e ordenou a Moisés que, né, trazesse uma tábua de pedra e ali escrevesse as leis e os mandamentos, né, que Deus ia falar com ele, e Moisés ia escrever ali para que pudesse ficar escrito, registrado, tudo que Deus tinha falado com Moisés, né? E disse aos anciões: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. Eis que Arão e Ur foram convosco. Quem viver algum negócio se chegará a ele. Subindo Moisés ao monte, né? Subiu ali Moisés ao monte, a palavra fala que o monte foi cobriu, né? O monte, uma nuvem cobriu o monte ali, onde estava a presença de Deus, e Deus falou com Moisés, né? E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E no 7º dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites, né? Moisés ficou ali recebendo a glória de Deus, recebendo a ordem de Deus, ele escrevendo nas tábuas a lei e os mandamentos do Senhor. E no capítulo 25 aqui, Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo, né? Então Deus instrui ali a Moisés que falasse com o povo, para que o povo pudesse trazer ali ofertas no tabernáculo, e ali eles iam sacrificar e adorar e apresentar a Deus as ofertas ali, para que Deus pudesse abençoá-los, né? Então, assim, Moisés seguiu a orientação de Deus, seguiu a direção de Deus, e ali foi estabelecido, né, Moisés trouxe as tábuas, né, de ouro ali escrito em pedras, né? Os mandamentos e as leis do Senhor, a qual Deus deixou para que o povo pudesse seguir. E assim, né, Deus deu um norte, deu uma direção ao povo. Não seria feito de qualquer jeito. A forma, o procedimento dos cultos, dos sacrifícios, das ofertas, tudo veio do Senhor. Através de Deus falando com Moisés, orientando. Moisés ali escreveu, né, naquela tábua de ouro, na pedra de ouro, as leis a qual o Senhor estabeleceu para o povo de Israel. Ali os mandamentos a qual o Senhor estabeleceu, que eles deveriam seguir, porque se assim eles fizessem, eles seriam um povo abençoado, eles seriam uma nação próxima, né? Eles iam se multiplicar, ia crescer, seria, né, uma nação poderosa. Então ali estava estabelecida uma direção para o povo de Israel. Amém? Então aqui nós encerramos, né, pequeno comentário, li alguns versículos, comentamos sobre esses 4 capítulos. Espero que os irmãos possam ter compreendido, e espero que os irmãos leiam também todos os capítulos, né? Aqui fiz um pequeno comentário, um pequeno resumo desses 4 capítulos, mas esperamos que os irmãos leiam os capítulos todos. Então aqui nós estamos no 25, né? E no próximo vídeo nós vamos estar abordando mais alguns capítulos do livro de Êxodo. Eu já agradeço a presença de todos, que Deus te abençoe o seu lar, a sua família, em nome de Jesus.